Olá, boa noite. É com aquela alegria e também com a emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área da comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico aqui da Rádio Tupãssi está com aquela competência do nosso amigo Sidney Coeixon. Na transmissão pelas plataformas digitais está com a responsabilidade do nosso técnico em TI, Cláudio Leão. A apresentação, esse amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023, temperatura aproximada aqui da cidade de Pelotas está na casa dos 20 graus. Terceiro Milênio hoje traz como tema vibração e pensamento. O que nós pensamos, o que nós vibramos, nós atraímos. E o que é ser médium? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa e que estará conosco falando sobre este importante tema, sobre vibração e pensamento, o nosso amigo, nosso companheiro de jornada espírita, Ari Carrasco. E desde já a gente faz aquele convite a você, amigo e amigo ouvinte, que aqueles que puderem possam nos assistir pela nossa página do Terceiro Milênio no Facebook. Possa só acessar a nossa página lá do Facebook, você estará assistindo esta bela entrevista ao vivo e a cores. O programa está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupãssi.com.br. Vibração e pensamento. Esse tema que nós estaremos conversando a partir de agora, mas antes de passarmos diretamente para o tema e o nosso convidado, dá uma boa tarde aqui para uma de nossas também entrevistadoras aqui do programa Terceiro Milênio, Cirlane Maciel. Cirlane, seja bem-vinda, Cirlane. Obrigada, Madeira. É uma alegria sempre muito grande, né? A gente está aqui falando assim com os nossos amigos ouvintes, né? Tanto ali pelo Facebook do Terceiro Milênio e aqui nas ondas da Rádio Tupãssi. E hoje, mais feliz ainda com o nosso amigo Ari, depois de tanto tempo, né, Ari? É verdade, né? Depois de tanto tempo, como nós estávamos saudosos da tua presença aqui. Seja muito bem-vindo, Ari. Muito obrigado. Aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio, está aqui junto conosco. Que saudade, meu amigo. A gratidão é toda minha, né, Madeira? Depois de um tempo afastado aí por necessidades, né? Estou de retorno à terrinha, né? Então estamos retomando as nossas atividades aí espíritas, né? Para cada vez mais nós estar mais qualificados, cada vez nos melhorando mais para evoluir, né? Então assim, eu estou aqui junto com os amigos, que para mim a gratidão é imensa, aos ouvintes, ao nosso amigo ali da técnica, né? Para que nós possamos juntos cada vez mais nos qualificar nessa caminhada evolutiva. Perfeito, só dá uma olhada aqui no teu microfone. Aqui. Tá bom? O nosso técnico Sidney Coeixo. Ele está atento. Está atento. É isso aí, vai corrigindo ele. É importante ter uma pessoa assim tão competente como o Sidney Coeixo. A rádio está de parabéns. Então é isso aí, eu estou retornando e retomando também as atividades, né? Dentro da área espírita. O meu objetivo sempre é aprender, né? Aprender sempre, né? Porque nós não temos a totalidade do conhecimento, claro, né? Então, como aos poucos, nós vamos adquirindo, à medida que nós vamos também desmoralizando, nós ficamos cada vez mais qualificados para entender as questões espirituais, principalmente os ensinos e exemplos de Jesus, né? E é para nós colocar no nosso dia a dia, na nossa vida, melhorar o que está à nossa volta e evoluir. Esse é o maior objetivo nosso, né?
Perfeito. Então hoje vamos aprender mais um pouco também sobre esse tema que a gente apresenta, né, que é sobre vibração e pensamento. Então já inicio te perguntando, Ari, né, para esse aprendizado que hoje, como tu disseste, nós estamos sempre aprendendo. Nós vamos aprender um pouco contigo. Até porque quando nós propomos o tema ao convidado, o convidado estuda também, ele aprende também, né? Sim. Sobre o tema. E O hoje objetivo é esse. Vamos aprender contigo também. Então, sobre esse tema, vibração e pensamento, eu lhe pergunto, tudo o que nós pensamos, tudo que a gente pensa, criamos? Criamos. Sim, o pensamento é criador, né? Descartes, ele falou certa vez, penso, logo existo. Quer dizer, penso, logo existo. Então o pensamento é tudo. Nós somos seres energéticos, né? Nós somos seres vibracionais, né? Então cada vez que nós emitimos um pensamento, criamos uma onda mental. Essa onda mental alcança tem um determinado alcance, dependendo da minha qualificação moral e vibracional, que vai encontrar outras vibrações correspondentes àquelas que eu estou emitindo e retorna para mim, né? Então, tudo que eu emito retorna, porque Jesus afirmou, a obra é tua, né? Então, tudo que eu criar, por isso que o cuidado que nós temos que ter com a nossa qualidade de pensamento é que vai nos dar uma condição, não só nos trazer o benefício físico e espiritual, mas como vai melhorar o nosso campo vibratório. Então eu tenho que começar a trabalhar, e isso a gente aprendeu, né? É de dentro para fora, né? Não é o de fora para dentro. O de fora vai mostrar o quê? Quando alguém fala alguma coisa, diz alguma coisa, ou acontece alguma coisa e me desarranja por dentro, quem está mal sou eu, né? O outro foi instrumento para acontecer aquilo e detectou em mim uma condição. E isso que eu preciso trabalhar. Então, para nós é difícil ainda, essa condição de nós detectar o que tem falha em nós, né? Então, outro ensinamento de Jesus, nós geralmente apontamos para o externo, para o outro, o meu problema interno, né? Eu estou espelhando uma condição que eu não resolvi ainda. Então nós ficamos apontando. Na época que nós estamos vivendo, nessa transformação toda que o planeta está passando, a Terra está passando, e aqueles que aqui estão também, tanto encarnados como desencarnados, nós vamos ter que aprender a nos qualificar como seres espirituais, que também é difícil nós aceitar, entender, como seres imortais, que nós precisamos cada vez mais melhorar a nossa qualidade vibracional, não só o pensamento, porque isso aí vai e volta para mim. Então, assim, esses acontecimentos que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida, há pouco mesmo nós conversamos lá fora, às vezes uma situação qualquer a gente já adoece, porque alguém nos ofendeu, porque alguém nos desqualificou, né? Então, assim, eu não lembro o que fizeram com Jesus. Olha o que fizeram com ele. A forma que ele administrou aquilo. Claro que nós não temos o alcance e a qualidade do mestre, mas ele está nos mostrando, através do exemplo, como eu devo proceder também, né? Então, assim, eu tenho que imitar quem? Aquele que é o mestre, que é Jesus. Então, eu tenho que me esforçar, né, nas coisas pequenas até eu ter condições de resolver coisas grandes, né? Porque a gente sabe que o peso nunca veio maior que a nossa força, que é a nossa condição. Então Deus dá de acordo com a minha necessidade. Então eu não preciso invejar o outro porque tem isso, ou tem aquilo, ou está lá, ou está aqui. Eu tenho que cuidar do meu caminho aqui. Eu cheguei aqui sozinho, vou voltar sozinho. Então as minhas qualificações têm que ser espirituais, né? A minha qualidade tem que ser na minha administração, daquilo que eu recebi para administrar. E por isso eu respondo, né? Então,
aquilo pode me trazer, criar para mim aquilo que nós chamamos de céu e inferno, porque é um estado consciencial que eu estou criando, através da minha vibração, do meu pensamento. Então, assim, o meu céu, o meu inferno futuro depende do hoje. Se eu não souber administrar minha vida hoje, lá na frente eu vou ter problema, né? Não só com as pessoas que eu estou lidando, com a sociedade, com os animais, como um todo. Eu vou responder lá. E isso, o pensamento tem uma importância enorme. Por exemplo, hoje nós estamos falando em guerras, está lá nos ensinos bíblicos, né? O versículo falar de guerra, rumores de guerra, de isso, aquilo, né? Está tudo ali escrito. E o nosso pensamento às vezes toma partido. E nós estamos contribuindo para aquelas forças negativas, desencarnadas, que atuam em cima disso aí. Nós estamos apoiando, qualificando, um lado ou outro, né? Então eu tenho que ser sim ou não, conforme Jesus ensinou, né? Então eu não estou aqui para agradar o outro, que às vezes a gente tem essa coisa de, não, eu tenho que ser submisso a isso, submisso àquilo para agradar. Eu não posso, não é assim. Eu tenho que ser responsável por mim. Então, sim ou não. Gostou ou não gostou. Porque assim, vou ser responsável por isso, né? Então, eu às vezes concordar com determinada coisa, eu posso estar criando mal para aquele, ou para aqueles, né? Com a minha atitude, né? Por concordar às vezes com uma situação que vai desqualificar, espiritualmente falando. Então, para nós é um pouco difícil ainda nós conseguir adentrar e ter um alcance maior, vibracional, do nosso estágio evolutivo, né? Mas nós temos que abrir a mente, né? A nossa casa mental é propriedade nossa. Então, eu sou responsável por tudo. Então, a minha saúde depende também do meu pensamento. Não só físico como espiritual, né? Eu tenho que ser positivo, mesmo que eu chore depois com aquele que está sofrendo. Porque amanhã eu também vou estar precisando, talvez, do apoio de alguém. Então nós não podemos descartar nada. Nós temos uma escola da vida, num mundo ainda em transição, uma expiação e prova ainda, que nós temos muita coisa a aprender ainda. E agora que nós começamos a lembrar que nós somos seres psicológicos também, nós não somos só fisiológicos, nós somos seres psicológicos. E também eu tenho que começar a usar a minha mente, meu cérebro, de uma forma que eu consiga ampliar, alongar minhas vibrações, minhas ondas mentais para o lado positivo, né? Porque é assim que nós vamos aprender, né? Então eu preciso sair de mim de uma forma que eu tenha um alcance dentro das minhas próprias limitações, que eu vá buscar aquilo assim, nada é impossível, nada. Quer dizer, não, isso aqui eu não tenho capacidade ainda. Como não? E as tuas vivências anteriores? Quem tu é, de onde tu veio, pronto, vai. Se nós somos viajantes do tempo e do espaço, nós somos seres espirituais, quantas reencarnações nós já tivemos? Quanto aprendizado que talvez hoje eu não consiga expressar, porque a minha condição espiritual dessa encarnação é diferente talvez das outras, mas eu tenho armazenado no meu subconsciente tudo que eu já vivi, tudo que eu já aprendi, tudo que eu já sei. Então eu tenho que começar a usar isso aí, né? Eu não tenho condições. Como não tenho? Tem, todos nós temos. Eu não posso dizer, eu não conheço Jesus. Conhecemos, estivemos lá também apontando lá com ele, né? Então a gente está aqui hoje, né? Pelo amor e graça divina, estamos aqui no planeta exatamente para isso, arrumar a casa que nós desarrumamos, né? Então ele vai me dar o quê? A condição, né? E vai trabalhar. Ele não vai fazer por mim. Então cabe a mim tomar atitude.
resolver, ir buscar. E nunca dizer, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Nunca. Porque a vida vai nos surpreender, vai nos mostrar que não é bem assim. Né? Então nós temos que estar abertos. Se eu estiver fechado, eu não vou aprender. Porque assim, o Emmanuel diz assim, nós somos professores uns dos outros. Tá? Então eu nunca posso dizer que eu sou superior. Porque sempre vai ter alguém superior a mim e pouco inferior a mim também. Porque nós somos todos, estamos todos no mesmo barco, na nau, né, divina, que é a Terra, em processo de aprendizado. Então nós vamos passar por altos e baixos, vamos. Vamos errar de novo? Vamos. Não somos perfeitos, mas eu, quando começo a me dar conta, eu passo a ser responsável. Então aí, vamos dizer assim, que a dor moral é maior para aquele que ignora. Né? Por isso que, quando nós desencarnamos, chegamos no plano espiritual, segundo relatos dos amigos espirituais, aqueles que nos orientam, que nos ensinam, através das obras de Chico, Emmanuel, André Luiz e tantos outros, eles nos mostram exatamente e falam em quê? Campo vibracional. Né? Campo vibracional. Eu vou cair aonde eu estou vibrando. Ponto. Né? Então não adianta eu querer dizer, não, porque lá um padre rezar por mim, um espírita rezar por mim, e eu estou limpinho. Lê do engano. Nós vamos ser aquilo que nós somos aqui. Né? Nós vamos chegar lá sendo o que nós somos. Né? E a minha bagagem espiritual vai ter que ser aquela, não é a coisa material, né, que não se leva, mas o lado espiritual. Aquilo que eu já consegui agregar a mim. E aquilo que eu já consegui, tinha aquele lixo moral que ainda está lá, que eu já consegui limpar um pouquinho. Né? Porque tem coisas que vão ficar para outra, e assim vai. Jesus não pediu, Deus não nos pediu que nós trabalhemos acima daquilo que nós somos capazes. Sempre dentro daquilo que eu sou capaz. Então ele dá de acordo com o pai criterioso que ele é, para cada um dos seus filhos, aquilo que ele necessita. E às vezes a condição não é tão boa. Mas aí, como eu não posso entrar no campo vibracional, voltando lá para o nosso estudo, de vibrar, pô, Deus me abandonou, Deus não me ama, nós estamos que vibrando também negativamente. Porque Deus é amor absoluto, Ele só está me dando a oportunidade reencarnatória para me reiniciar onde eu parei. Né? Então eu tenho que me dar conta disso. Opa, parei, se eu estou passando por isso, o que eu posso fazer para melhorar? Não me acomodar. Eu posso mudar, eu posso, por exemplo, começar a pedir perdão, começar a pedir, né? Tentar resolver situações que vai vir para mim exatamente aquilo que é necessário. As pessoas correspondentes àquilo que eu preciso. E essa pessoa vai me cobrar. Né? Nessa condição, como se fosse um adversário meu. Pessoas que às vezes eu posso ter matado, posso ter estrupado, eu posso ter judiado, eu posso ter feito, roubado, enfim, uma série de coisas. E eu posso passar por um processo de ter que recuperar algumas coisas. Né? Então, assim, não é Deus que está castigando. A minha condição espiritual que me levou aquilo ali. E às vezes a gente se coloca como vítima, parece que o mundo está Exato, contra nós. Contra nós, e não é assim. Né? Eu retorno, é a lei do retorno. Ação-reação. Né? Então é o processo de nós passar por aquilo que nós fizemos alguém passar. Em todos os campos da vida. Então a vida cobra, sim. Né? E não é castigo divino. Deus vai me dar outras oportunidades. Né? A pressa vai ser sempre minha. Né? De querer evoluir. Por que uns se adiantam e outros ficam? Né? Exatamente por isso, que alguém aproveita as oportunidades e sabe avançar, e outros se acomodam. Senta no banco da preguiça e não fazem nada por si, né? Muito menos pelos outros, às vezes. E às vezes falta para nós, né? As estalecas espiritual. Os bônus, né? Os bônus.
Ari, já que o assunto é vibração, né? Então a gente vai te perguntar, tudo que vibramos atraímos? Sim, sim, sim. Porque assim, ó, a minha vibração, dependendo da qualidade dela, eu vou trazer a correspondente, né? Se eu penso negativo, em maldade, eu vou atrair aquilo correspondente para mim, o que vai e volta, né? É a lei de atração, né? Por exemplo, a primeira coisa é o nosso pensamento. Eu crio através dele e irradio. E alguém lá recebe aquilo e vem. Por que os irmãozinhos desencarnados, espirituais, se aproximam de nós? Uma que eles veem lá na nossa defesa que não estão fortalecida, que são os nossos erros morais. E eles vêm ali e começam, né? São as portas, né? E nos As dá portas. e criam situações que é para a gente cair naquilo ali. Né? E às vezes a gente não presta atenção. Opa, peraí, o que está acontecendo? Seguinte, que barbada essa está vindo para mim? Que às vezes é tão... E tu não te dá conta e te atira. E às vezes tu está sendo... Né? E quando... Vou te fazer uma vírgula aqui, né? Que tu claro. colocas muito bem essa questão espiritual, mas vou trazer até para a nossa questão também matéria, né? Porque às vezes até as pessoas, né, que nos cercam, ou a gente permite muitas vezes delas também se utilizarem, né, da nossa baixa vibração. Exatamente. Tiram proveito da situação. Sim. Verdade. Tiram proveito. Basta uma pessoa ter um problema de saúde, né, que quando a gente tem algum problema de saúde, é natural que no primeiro momento a nossa vibração, né, e às vezes não entra os aproveitadores, vem para cá que eu te salvo. Tem isso aí. Tem isso aí também. Quer dizer, então tu pega de adversário de tudo que é lado. Né? Eles estão aí, por exemplo, eles também estão fazendo, vamos dizer assim, o caminho deles, né? Daquilo que eles querem receber. Né? É como Jesus diz, cada um de acordo com as suas obras. Dependendo do tipo de obra que eu estou executando, eu vou receber de acordo com aquilo ali. Então tem um aproveitador dentro da família, né? Que nos explora, que nos isso e aquilo, e a gente erra sempre na mesma coisa, fornecendo, às vezes, né? Virando um moxarifado de filho, isso e aquilo, dá de tudo. Né? Depois, quando não dá mais, chega papai e eu te largo lá no canto lá e não serve mais. E é assim que funciona. Né? Então, por exemplo, o desencarnado é a questão do vício. Ele usa muito aquele que bebe, aquele que fuma, né? O cara vira até o copo do outro, né? Porque ele vai ali só para cheirar aquelas coisas ali, então ele quer beber e tu vai bebendo e não te dá conta. Em todas as áreas da vida eu tenho que prestar atenção. E porque assim, no momento que tu te deu conta, que tu estudou, que tu sabe que o caminho é esse aí, o que acontece, tanto lá de cá como lá de lá, eu tenho que começar a puxar o meu freio de mão. Eu não sou santo, né? Então eu só, opa, qual é as minhas falhas morais atuais? Aquelas que faz mais eu repetir um erro, por exemplo. Vou criar uma situação que me traga algum dissabor. Tá isso falando de mim, fora das pessoas que a gente machuca às vezes, sem se dar conta, né? Ou se dando conta também, né? Então a gente tem que estar antenado e prestando atenção no que nós estamos criando, vibracionalmente falando. Os nossos pensamentos, a qualificação deles, né? Não é fácil? Não é. É difícil. É difícil para a nossa condição. É porque é um exercício constante, né? Porque assim, não, e outra, não tem como tu manter ali 100% paradinho ali, não tem como, né? Não. Então é aquilo aqui, ó. Tipo o examezinho lá do coração. Lá, uma roda gigante, né? Isso. Então Não, tu tá até lá porque em volta. uma coisa é nós estar no meio de pessoas que a gente ama, que as pessoas nos amam. E quando a situação nos é favorável. Às vezes o complicado é manter esse pensamento elevado no momento da adversidade. E a gente vê esses momentos, né? A gente vê pelos noticiários, né? Pessoas do bem, mas como aquela pessoa praticou aquilo?
até uma discussão de trânsito. Sim, sim. Mas o rapaz, aquela pessoa, o rapaz, a moça, seja que for, uma pessoa do bem, como é que ela conseguiu? Como é que ela perdeu a cabeça, né? Perdeu a paciência, porque se perdeu porque não tinha paciência. Não óbvio, tinha, né? não tinha. Às vezes nessas circunstâncias que a gente, às vezes, é uma aprovação para nós manter, Sirlene, né? O equilíbrio, o pensamento elevado, pensar até 10, serenidade, tal, a serenidade, Tomar água o que Jesus faria neste momento. A gente não Como bem estava colocando, né? Porque bem na hora, nessa hora aí, a primeira coisa é sair como diz o gaúcho, sai das tamancas. Exato. Sem pensar. Então hoje, graças a Deus, o cara já começa a se dar conta. Opa, peraí, eu não posso ser violento. Né? Ou se tu vai, alguma coisa vai te frear. Porque tu tá num caminho, então tu vai ter uma ajuda espiritual para aquele momento também. Tua consciência já grita, né? Já grita. Né? Então aí vem o auxílio também. E igual vai ter o adversário, ao contrário, te empurrando para aquele, né, para aquele procedimento, aquela situação ali. Então tudo isso eu preciso trabalhar. E é complicado para nós, principalmente agora, nesse momento que o planeta está passando. A vibração baixou. Muito. E muito. Tá? Porque os irmãos, conforme os relatos da espiritualidade, aqueles irmãos que estavam lá, que estavam guardadinhos lá, deixando eles lá e tal, eles começaram a vir. Porque eles têm que ter a oportunidade de reencarnar. Claro. Também. Né? Então a oportunidade é igual para todos. E nós vamos ver, assim, essas coisas, parece que o mal está crescendo, não está. Só está mais divulgado agora, né? Está mais divulgado porque dá Ibope, tá? E os bons estão quietos. São tímidos, né? Estão mornos no amar, como ensina. O mal é barulhento, né? E o mal faz barulho. Dá Ibope, então ele faz um barulho tremendo. E as pessoas, cara, dão ouvido. Faz um teste. Pega o Facebook e coloca lá uma mensagem positiva. Vai lá e bota uma sexual, negativa, uma apelativa que... Tu vai ver a diferença. Todo mundo vai naquela lá e responde, dá opinião, isso, aqui. E dá até discussão. E a tua um cliquinho, 2 ali, 3 e o pessoal já vai com. Eu fiz o teste assim com um aborto. Tá? Na questão do aborto. Aí eu peguei uma postagem, tá? E me coloquei na posição contrária a esse procedimento, tá? Porque ele é imoral, ele não é legal, não tem nada a ver com um bem maior que a vida, né? Então, assim, eu postei aquilo só para me ver. Olha, não sei se o pessoal tem medo de falar daquilo, quase ninguém foi ali, né? Aí peguei e botei uma bobagem lá adiante, precisa ver. Tu bota lá, até uma poesia que tu bota lá, o pessoal vai lá. Agora, se tu botar uma coisa que é séria, para nós aprender, para nós pensar um pouquinho, pelo menos, né, refletir, o pessoal não vai. Então, tu pode tomar partido de coisas que realmente são necessárias, que a sociedade mude, tu é qualificado até de outra coisa. Né? Então, o pessoal não aceita. Então, é só para nós ter uma ideia de como a humanidade está ainda nessa vibração mais baixa, mais terra a terra. Basta a gente também, Sirlene, olhar. A gente, falando na rede social, tu colocar ali na questão política, né? Sim, também. Basta tu colocar. E nem só a política, né? Que outro dia a gente viu uma barbaridade no jogo do Brasil e Argentina, né? Também. E assim, as pessoas, a gente olhava para aquilo ali, todos os irmãos, mas pareciam monstros, né? Uns com os outros, né? Então a gente ficou apavorado. E eu sempre tenho uma coisa assim, como regra para mim, assim, se eu tô de fora e tem esse coisa assim que eu tô olhando de fora, ou seja, que eu esteja no mesmo ambiente e tem alguém discutindo, eu começo a orar, assim, intimamente eu me recolho e começo a orar, porque aqueles lá jamais vão pensar
e assim, olhar a situação como Jesus veria aquela situação. Então a gente começa a orar para que eles caiam em si, sabe? Mas ali, como ele era um estádio, tinha muita gente brigando, muita gente vibrando, como o Ari falou, a mesma energia negativa, aquilo foi tendo um efeito dominó, né? Aquilo foi indo de... tu pode olhar o estádio, né? Foi indo todo mundo brigando. Ele colocou o momento ali, né, no estádio do Maracanã, vibrava, imagina quantas mentes estavam ali, 50, 60 mil pessoas, né? Sim. Os argentinos, não são todos, né? Uma boa parte viu os brasileiros, né, como inimigo. Uma rivalidade eterna que não tem. E alguns brasileiros, não são todos que estavam ali, também viu os argentinos como inimigo ali, o choque, né? Então, infelizmente, assim, a humanidade está assim, ela está dividida, é por partido, é por religião, é por futebol, enfim, é assim, Deus não criou fronteira, o homem criou as fronteiras, Deus não criou raça, tá? Criou uma humanidade, independente de cor, disso, daquele outro. Todos são filhos de Deus da mesma forma. Quer dizer, Ele deu as mesmas ferramentas para todos. O egoísmo humano, o nosso egoísmo, criou fronteira, criou a exploração do mais fraco, né, que a gente vê aí acontecendo, crimes de toda ordem, e ainda validado por coisas internacionais que legitimam aquilo ali, como se fosse normal, né? Eu tenho o direito de me defender, eu vou lá, como está acontecendo agora. Pegar o exemplo de Israel lá, o Hamas, se bombardeando. Estou matando quem? Não estou matando os próprios irmãos, né? Os de lá vão lá, tiro para lá também. Não estão fazendo. Quer dizer, há quantos anos vem aquela guerra de... Aquilo, o processo reencarnatório de antigamente continua. Secular. Está secular. Continua aquilo ali, né? Então nós temos dentro de um processo, se nós não prestar atenção, a rede vai levar muita gente, né? Vamos voltar para lá, vamos para outra escola. E por isso que eu falo, né, Ari, que a gente tá de fora, a gente orar por esses irmãos sempre, né? Porque precisa, nesse momento, a gente de muita oração. Muita oração, enviar assim, porque energia ruim eles já têm, o palpite da gente eles não precisam. Sim. Eles precisam da nossa oração, né? Para vibrar uma faixa mais... para enviar que a espiritualidade pede que se vibre pela humanidade. Sim, verdade. Que as religiões se façam prece, né? Que é para todos, para poder, né, ajudar nesse processo aí. E é uma luta assim, entre as duas forças, do mal e do bem. Essa é a realidade que está ocorrendo, né? Que está acontecendo. Então, os agentes do bem, vamos dizer, os espirituais, eles estão fazendo a parte deles. Eles estão esperando que nós façamos a nossa também, né? E como nós ainda estamos numa vibração baixinha, a gente entra num partido daqui, o partido dali e fica, né, fortalecendo o ar. Dentro desse tema vibração e pensamento, né, falar sobre um médium, né? O que é ser médium dentro desse contexto de vibração e pensamento? O médium, o próprio livro dos médiuns ali de Allan Kardec já nos diz, é aquele que serve de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Quer dizer, é uma pessoa que tem uma qualificação, vamos dizer assim, de receber, através da aproximação perispiritual, do irmão desencarnado para ele dar sua comunicação, né? Então, assim, na definição, todos são médios, mais ou menos todos são médios. Agora, aquele médium de trabalho que a gente chama, aquele que... né, da psicofonia, que é o mais usado hoje, né, já tem vamos dizer assim, uma qualificação um pouquinho mais adiantada. Eles são seres privilegiados? Não. Podemos dizer assim, somos devedores. Porque a ferramenta que Deus, Jesus nos dá
para nós ressarcir, como diz o apóstolo Pedro, uma multidão de erros que são nossos pecados. Né? Então, através desse diálogo, nós vamos receber irmãos que nós prejudicamos no passado, né? Inimigos ferrenhos nossos, às vezes, que vêm ali, nos cobram, questionam várias situações, e como aqueles que nós temos uma certa qualificação, vamos colocar assim, para poder auxiliar eles a compreender o momento que eles estão vivendo. Tá? Então, assim, de uma forma geral, sem entrar muito nas qualificações, é isso aí. O médio é isso. É aquele que tem a condição de fazer o intercâmbio entre os dois planos. Né? Então, aí entra o lado moral do médio, que médios todos são. Mas a qualificação do médio é o lado moral. Quanto mais moralizado, mais preparado ele está para a espiritualidade, para Deus usar ele. Então ele vai receber de acordo com a própria moralidade. Se eu vibro baixo, eu recebo baixo. Né? Se eu tenho uma condição maior, eu recebo baixo também, sei trabalhar com ele, mas também tenho condição de receber uma qualificação melhor de ensino, de qualidade de ensino dos mentores espirituais. Né? Então assim, campo vibracional. A questão é moral. Né? Então, o assassino é médium, o que rouba é médium, o corrupto é médium, e por aí afora. E todos são. Né? Porque é uma condição humana a mediunidade. Né? Então, assim, agora, a qualidade dela passa pela qualificação moral de cada pessoa. Aquele que se preparou, estuda, que vivencia aquele estudo, né? E esse tem uma condição melhor para trabalhar. E o que o plano espiritual busca? Aqueles que estão em melhores condições. Né? Aqueles que ficam ali no meio de rascunho, eles ficam no processo de aprendizado. Mas aquele que está mais qualificado, ele vai sendo aproveitado. Né? E nós temos exemplos aí, né? Dentro da própria doutrina espírita, né? Não só da doutrina, como outras religiões, temos médios lá. Tem padre médio, tem lá no a Umbanda tem os médios lá na outra religião também tem. Então, médio não é só espírita. Não é só espírita, porque ele é uma condição humana. É uma condição humana. Né? Então qualquer um pode ter uma condição moral até de dar uma palestra, de fazer um sermão, né? E nos dar uma aula, né? Porque ele está naquela condição ali. Né? Então, se não Deus seria um Deus que escolhe o partido, não. Todos são seus filhos, certo. Todos têm a mesma oportunidade. Depende da condição dele. Nós vamos passar para a próxima pergunta, mas a próxima ele já nos respondeu, Sirlene. Vamos para a quinta, então, Sirlene. Então, Tari, como é que funciona essa relação com o desencarnado? Aí também entra pelo processo moral nosso, né? Porque assim, essa relação ela acontece independente da minha vontade. Independente. Né? Aqui nós estamos aqui, os desencarnados estão aqui. E aí quem pode dizer que não? Sim. Né? Eles também estão. Né? Tem lá os bons, tem os outros que estão no processo de aprendizado, que é o plano espiritual. Nós estamos rodeados numa multidão uma multidão de espíritos. De espíritos, sim. Então, assim, esse intercâmbio, esse acontecimento, porque na realidade a diferença nossa, para nós, para eles, nós estamos no corpo e eles estão fora. Essa é a diferença. Somos seres, filhos do mesmo pai, que estamos aí nesse processo de aprendizado. E dentro desse processo entra a minha qualificação moral. Os meus companheiros vão ser aqueles que eu trago na minha mente, de acordo com o meu procedimento. A forma que eu estou agindo, a forma que eu penso, a forma que eu dirijo algumas coisas. Então tudo isso aí vai atrair para mim, entra a lei de atração novamente, aqueles companheiros que vão estar do meu lado. Isso que tu coloca vale tanto para o lado espiritual quanto para o lado material que nós estamos aqui na Terra. Os semelhantes não se atraem? Se atraem. O que eu penso,
Não, o que eu estou agindo, o que eu estou fazendo, eu vou atrair conforme aquilo que eu estou fazendo, que eu estou agindo e pensando. Sim. Se eu penso no bem, trabalho no bem, estou agindo no bem, Eles vão se aproximar. tanto os espíritos benfeitores, como também as pessoas do bem. Também. Mas se eu começar a agir, pensar mal... Basta atrair aqueles de acordo Certo, com aquilo que tu vibrou. Aham. Né? Então, assim, tu quer ver uma coisa, um exemplo prático? Muda a tua vida. Para de beber, para de fumar, para de ir naqueles papos que não tem nada a ver, aqueles que a gente costumava ir, né? Para te ver a diferença tudo, se as pessoas não se afastam de ti. Por que isso aí? Porque não está de acordo com a vibração que eles querem. Se afasta e depois ainda somos apontados. A Exato. Serlânia agora quer ser Madre Teresa de Calcutá. Beata, virou beata. Beata, quer ser santa. Aí isso começa aí. os ataques, né? Exato, Então assim, isso é prático. Né? Tu, dentro de um trabalho, na sociedade, no teu dia a dia, tua forma de viver, basta tu mudar que tu desagrade uma equipe. Sim, até o desencarnado se afaste de ti. Aham. Porque, bobão, nós vamos perder tempo porque Não é mais interessante? não é mais interessante, eles vão buscar outro, entendeu? Mas eles acabam te isolando também, porque assim, eu vou perder tempo ali por quê? Eles também pensam, eles também têm a inteligência deles, né? Então eles também acabam se afastando de ti. Agora, se tu der brecha, eles estão ali. E a gente que abraçou a doutrina já há algum tempo, né, Ari? A gente, assim, não sei se vocês já tiveram, comigo já aconteceu de amigos chegar e dizer como tu mudou, não é mais a mesma pessoa, aquela amiga de antes. Porque a gente muda, a gente tá nessa doutrina pra gente mudar, pra gente crescer. Só que o mudar para eles é diferente, a gente não é aquele amigo que compartilha das mesmas ideias, a gente mudou, a gente tem outras ideias. Exato. Então, A gente assim, aquilo pensa. que servia 10, 15 anos atrás, hoje já não te afeta. Poxa, né? Por exemplo, eu gostava de ver ir no jogo do Brasil, assistir um futebol. Depois começou a acontecer a violência, opa, por que eu vou fazer lá? Deixei de ir. Né? Eu gostava de, às vezes, tomar uma cervejinha. Depois eu me dei conta, vou aparecer, eu quero seguir esse caminho, eu tenho que me qualificar aqui também. Né? Então eu tenho que procurar eliminar o vício, porque aí eu comecei a estudar sobre o vício, o que acontece, qual é todo o processo. Se tu não mudar aqui, não adianta, estás perdendo tempo. Vai estudar para quê se tu não quer mudar aqui? Porque a questão é moral. Né? A letra está ali, mas aí é vivenciar a letra na prática, isso é que Jesus pede para nós, né? Que a gente comece a botar em prática. Não é querer mudar o outro, mas tu. Né? Então, às vezes o cara, eu tô aqui ouvindo isso, mas o fulano tinha que estar aqui ouvindo. Mas não é o fulano tem que estar aqui. Tu é que está ali, tu que tem que ouvir. Ou então, assim, nem convida o Ari, porque ele nem toma, ele nem bebe mais. Não, né? Tu começa a ser isolado, né? Começa a E ser. a pessoa já, mas não tem nada. Não, é interessante que às vezes acontece que tu tá no meio de festas e tudo, né? Agora chega em dezembro, essa época de confraternização, mas por que tu não bebe? Por que tu não bebe? Aqui tu não bebe um golinho, vai te Tua fazer religião mal, te né? proíbe? Começa um bombardeio, né? E às vezes eu digo assim, engraçado, mas vocês estão incomodados comigo que eu não bebo. Mas eu não me incomodei com vocês que bebem. Eu não me incomodei. Vocês estão incomodados comigo. Mas é o processo, que aí assim, a gente não se dá conta, que aí tem o lado espiritual. Ok. Porque assim, qual é a tendência? É tu ser atacado. Né? Tu quer te melhorar, a tendência é o bicho apertar pro teu lado. Entendeu? Que assim tu vai ser tentado e testado. Sim. Quando tu não é rotulado, né? É, Porque às vezes te rotulam porque, fulano era assim, deve continuar assim. Não, a gente, para aquelas pessoas, a gente não mudou, e eu digo, moça, eu não mudei, então tô perdendo tempo dentro da doutrina. A gente tá ali pra gente mudar um pouquinho, né? Sim. Pra gente ir se melhorando, crescendo, porque evoluindo. aos poucos, assim, o Jesus não perde de nós que nós vivemos uma santidade. Entendeu? Ele não perde isso aí para ninguém. Tá? Como tu disse, é para nós mesmos. É para nós mesmos. Ele só pediu para nós assim, que a gente aprendesse a amar uns aos outros. Ponto. Né? Essa aí, a religião é do amor. Então, cabe a mim eu começar a pensar nisso aí, de que forma eu vou me qualificar
para ser um ser melhor, né? Pelo menos sair daqui um pouquinho melhor do que quando eu cheguei, né? Porque não adianta eu pensar em, ó, sair daqui pensando que eu vou sair com aquela rodinha, Auréolazinha não vai de acontecer. certinho. Não vai acontecer, porque tu, assim, se tu te conhece, tu sabe tuas limitações ainda, o que tu precisa melhorar, que são muitas coisas, e que tu sabe ter lá no porão guardadinho, né? Bom, se eu passei por isso, lá deve ter, né, uma barrinha e tanto lá para resolver. O interessante, o amor de Deus por cada um dos seus filhos, ele dá a oportunidade, na medida que tu te esforça, tu vai aliviando erros do passado. Diz lá na Bíblia, o amor, o apóstolo Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados, que são os erros, né? Então, assim, na medida que eu consigo me dar conta, que eu consigo me qualificar, eu começo a diminuir o peso da cruz, né? Quando Jesus disse, se tu quiser me seguir, pega a tua cruz e me segue. E assim, os teus erros são teus. Tudo aquilo que tu arranjou está aí. Pega isso e vem. Ele não aliviou para ninguém. Ele mostrou como é que se fazia. Então ele mostrando para nós também o que eu devo fazer para também me qualificar para isso aí, para esse caminho. E eu vou ter que carregar. Eu posso desistir? Posso. Mas vou voltar recomeçando o processo. Né? Então assim, quanto mais eu demorar para fazer isso aí, mais difícil vai se tornar a situação. Porque eu tenho que pensar o quê? Que nós estamos dentro de uma lei de progresso, a Terra está evoluindo, passando por outros processos, vai para outro processo. E se eu chegar lá adiante, eu não tiver qualificado dentro do padrão vibratório que vai se estabelecer no planeta, eu vou ter que pegar uma escola, voltar para uma escola, ou a mesma, ou dependendo da gravidade, lá na primária. Vai repetir de ano. Com a cabecinha da época que eu estou vivendo. Que aí fica mais difícil. Porque aí eu vou pegar lá os caras que não têm noção nenhuma do que é bem, o que é, e eu vou ter que lidar com isso. Pega os exilados de capela, tu vai te lembrar disso. É o processo que a Terra está passando hoje. Né? Então, todos estamos nesse barco aí. Né? Claro que ele não vai... Mundo regenerado, se nós tivermos a felicidade de estar nele, nós vamos passar por situações semelhantes ao que estamos passando agora. Porque muda a vibração do planeta, mas o cara continua o mesmo. Né? Pela graça divina, por algum merecimento eu vou estar lá. Mas eu vou ter que resolver as situações dele. Né? Já não vou ter o sofrimento que se tem no planeta aqui hoje, mas as minhas coisas morais ainda vou ter que trabalhar. Então as oportunidades são amplas, né? Então eu tenho que ampliar os meus horizontes, né? Que eu tenho que aprender isso aí, e pensar lá na frente. Não que eu queira, mas já ir aprendendo. Já ir aprendendo. Como é que eu posso me qualificar? Se eu estou me dando conta que lá adiante, que esses planetas todos que existem dentro dessa trajetória evolutiva que nos esperam, conforme eu vou alcançar isso aí, de que tempo, não sei, né, vai depender muito de mim mesmo, né, do meu esforço, a minha qualificação para chegar lá, mas eu já sei onde Jesus chegou. E de lá ele vibra por nós, para nós também chegar, né? A gente sabe que a distância é longa, né? Mas ele deu um exemplo, né? Ele deu um exemplo. Agora, se nós pegar aqui uma referência nossa próxima, o Chico. Ah, sim, próximo né? a nós é o Chico. Nós pegamos aí essa referência do Chico, nós vamos ter uma ideia. Ele estava num planeta igual ao nosso, passou pelo processo que tinha que passar, tá? Não reclamou de nada, fez a parte dele. Foi caluniado, dele, provocado, xingado. E mesmo assim ele vivenciou o Evangelho. Vivenciou o Evangelho. Aquele mostrou como é que se vivenciava o Evangelho. Então nós temos exemplos próximos, recentes,
de como, e assim, aquelas coisas que são nossas, aquilo que eu falei agora, que a cruz, aquela que nós temos, cada um de nós tem a sua, essa eu vou ter que carregar igual. E o Chico carregou a dele. O Chico carregou. E olha que não foi fácil. A história dele conta no filme aquele, tudo que ele passou, né? Lamber ferida, aquelas coisas todas que fizeram ele fazer, garfo, humilharam várias ele, fizeram, coisas. aconteceram, e ele ali firme, segurando, né? Verdade. Eu me lembro também de um caso, já vamos passar para a última pergunta, eu lembro também de um caso, né, do Divaldo Pereira Franco. O Divaldo também passou por momentos bem difíceis. Todos nós passamos por No momentos filme, difíceis. E aqueles que estão com uma missão maior, as provações, né? São maiores. É proporcional. Isso é proporcional. Eu não só para colocar, e o Divaldo passar por um momento muito difícil mesmo, e ele então conversa o espírito protetor, que Da Joana, que é a Joana de Ângeles, né? mentora A espiritual. mentora espiritual dele, conversa com ela, pede um auxílio, uma palavra, uma ajuda. Irmã, uma palavra para me ajudar. E ela, mas meu filho, tudo que eu escrevo, que passa pelas tuas mãos, que são os livros, né? Tudo que eu escrevo, primeiramente é para ti. Não é para os outros. Chega para os outros depois. Mas primeiro é para ti. Tudo que tu quer de mim, uma palavra, uma orientação, Está nos livros. está nos livros. Tu já escreveu? É a mesma coisa tu fazer uma explanação. Primeiro o ouvido, É o teu. mais próximo é o teu. É para ti. Tu não tá Primeiro dando o aula, coração a ser atingido é o teu. tu não está dando aula de moral para ninguém ali. Não, primeiro é Tu para está ti. tendo uma oportunidade de espaço a mensagem através das tuas próprias palavras muitas vezes, mas é para ti. Né? E às vezes a gente acha na pretensão que está dando aula. Verdade, né? Verdade, Ari. Ari, então, temos necessidade de humildade, energia e muita vigilância, Sirlene. Precisamos disso em todo esse falo. Com certeza. Mas a humildade é indispensável. É né? indispensável. Eu acho assim que o Evangelho é a regra para todo aquele que quer se qualificar e aprender. Tá? Então, assim, nós temos que separar o joio do trigo, como diz ali, né? O erro da verdade e tal, e saber, tirando dali os ensinamentos. E comigo, eu sempre faço assim. E à medida que eu consigo ir entendendo alguma coisa, eu vou vendo outros, vou buscando outras obras, né? E vou, assim, porque a concordância universal é que te dá a qualificação, né? Então eu não posso me prender numa coisa só, eu tenho que ver ciência, filosofia, religião, né? Religião no sentido de religar um Criador. Então, assim, eu tenho que cercar essas três coisas para mim poder ter um entendimento mais ampliado. Agora, o estudo, em todas as áreas. A humildade, porque aquele que desce de si mesmo, ele tem uma chance de alcançar mais, ele amplia os horizontes, porque ele desce do ego dele, para poder aprender. E ele é qualificado nisso, porque ele recebe mais que os outros. Pode ver que o arrogante fica na periferia e o humilde nos dá aula. Ele dá exemplo, né? Então, assim, tudo isso, o estudo é importante, mas, assim, de todas essas, acho que a humildade é o carro-chefe para qualquer um chegar num patamar evolutivo maior, tá? Eu digo isso pelos exemplos que eu vi de pessoas, né, sem estudo universitário, sem estudo de uma escola, mas lição de vida viva, evangelho vivo. Eles te falam de Deus, te falam de Jesus e dão um exemplo. E a terra está cheia dessas pessoas. Então, assim, acho que é no humilde que nós começamos a nos dar conta. Porque, assim, se eu não descer de mim, eu não aprendo nada. Né? Qual é a primeira bem-aventurança que o Cristo ensinou? Bem-aventurados os pobres de espírito. A humildade. Depois tu pode ir para os outros, mas primeiro tu vai ter que aprender a ser humilde. Então, assim, para mim, a humildade é o primeiro degrau
da qualificação de qualquer ser. Então, não é fácil, não é porque tu tem que derrubar o teu próprio ego. Sim, verdade. Teu orgulho, a tua arrogância, prepotência, as coisas todas aí que a gente cria, né? E achando que a gente é uma grande coisa, né? E na realidade a gente está no processo de aprendizado, né? Pô, até me passei da hora. Passa depressa, né? Mas é um exercício contínuo. Esse o da humildade. Sim, sim. E nunca vão nos faltar testes. Não. Isso aí nós vamos ter todo dia. São diários, Né? são diários. Serlane, como foi bom conversar com a Ari? Passou Deu pra matar a muito, saudade, Serlane? Passou muito rápido o tempo, Ari, tu tem que voltar mais vezes, não deu para matar a saudade. Foi muito bom, Ari. Mas isso Só faz parte. em nome de toda a equipe te agradecer. Eu que agradeço para vocês aí a oportunidade. O meu negócio é aprender, como eu sempre digo. Tá? Eu não vim aqui para dar aula para ninguém, nem dar lição para ninguém. Porque isso aqui, que nós falamos aqui, o Evangelho nos ensina. Né? Então, assim, nas obras básicas que a gente estuda, está ali os ensinamentos. Então, tudo não pertence a mim. A Jesus que nos instrui, nos ensina, nos dá exemplo. E nós temos aqueles que estão se esforçando para ser um pouquinho melhor. E nós te agradecemos, né, por estar aqui, trazer a nós, né, esse estudo para que a gente também possa melhorar, crescer, evoluir. Sim. A gente precisa de pessoas assim que nos tragam também esse ensinamento do Evangelho. Sim. E tu nos trouxesse isso com muita propriedade, né, para nos ajudar na nossa evolução. Que a gente vai aprendendo uns com os outros, né? É verdade, uns com Uns com os outros. Obrigado, Ari. Serlane, obrigado mais uma vez, Serlane. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada, né? Mais uma vez estar aqui no programa Terceiro Milênio. Que bom, Serlane. Então o Terceiro Milênio vai chegando ao seu término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor, presidente, jornalista Jorge Maliel, agradecer a secretária também aqui da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, esse competente técnico, né, da comunicação, técnico aqui da Rádio Tupãssi, Sidney Coelho, nosso muito obrigado. Agradecer também ao nosso técnico de transmissão, técnico de TI, Cláudio Leão. Obrigado, Cláudio. Mais uma vez agradecer ao nosso convidado que apresentou o nosso programa, Ari Carrasco, e a você, amigo e amiga ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima terça-feira, às 7 horas da noite. 7 horas da noite, nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenham uma noite maravilhosa, uma semana cheia de saúde, com bastante energia, pensamentos bons, pensamentos maravilhosos, né? Mas também muito trabalho do bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.